Bom, então, bom dia. Dando continuidade aqui na matéria, relembrando aqui o que a gente já fez, né, até agora, a gente está na parte de forma integral das equações do movimento dos fluidos. Então, a primeira coisa que a gente viu, né, que a gente fez nessa parte da matéria foi escrever as leis básicas para um sistema onde as leis valem, né, na massa, onde a massa ela é identificável, uma porção de massa constante. A gente precisou, para analisar, né, e aí entendendo que quando a gente quer, ou quando a gente estuda dispositivos em mecânica dos fluidos, a gente normalmente está numa região fixa do espaço, e aí o que a gente quer é uma relação, né, o que a gente buscou aqui nessa parte da matéria, foi uma relação entre a variação dessas grandezas numa, numa massa fixa, né, numa porção fixa de matéria, e relacionar essa variação para uma região fixa do espaço. Então, para isso que serve o teorema do transporte de Reynolds. Aí eu demonstrei para vocês, né, o teorema do transporte de Reynolds, e a gente aplicou para a conservação da massa, para o princípio da quantidade de movimento linear e princípio da quantidade de movimento angular. Aí a gente fez uma breve introdução, isso daqui para quem for do curso de mecânica dos fluidos vai continuar estudando essa parte aqui comigo, né? A parte de máquinas de fluxo. E agora, o que a gente vai fazer é analisar essa relação para a conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, vamos pegar aqui. A primeira lei da termodinâmica está aqui. Tá, então a gente faz basicamente a mesma coisa que a gente fez para as outras leis, né? Então a gente pega e entende o que a primeira lei da termodinâmica diz, né? É um enunciado de conservação de energia. E o que a gente tem é que a taxa de transferência de calor menos a taxa de transferência de energia na forma de calor, né, menos a taxa de transferência de energia na forma de trabalho, é igual à variação da energia do sistema. E aí existem diferenças fundamentais, né, nesses termos, calor e trabalho. O sistema, né, não contém energia na forma de calor nem na forma de trabalho. O que acontece é que calor e trabalho cruzam as fronteiras do sistema. Eles só existem no momento que ela cruza a fronteira do sistema. Então, a força motriz da transferência de calor é a diferença de temperatura. Vocês vão ver passar 2 semestres só analisando esse termo aqui, né, o Q, que são as taxas de transferência de energia na forma de calor. Vocês vão ficar analisando isso lá em transferência de calor, justamente, né? E o trabalho, a gente tem que ter uma força relacionada com o deslocamento para ter trabalho, para ter realização de trabalho. E essas grandezas só existem cruzando as fronteiras do sistema. Enquanto que o termo de energia ESão aqui são os termos que o sistema contém efetivamente em termos de energia. A gente tem a conversão lá da termodinâmica, né? Quando o calor é adicionado ao sistema, o Q é maior que zero. Quando o trabalho é realizado pelo sistema, o W é maior do que zero. Quer dizer, e aí tem o E, né? É a única forma de energia que o sistema contém ou armazena. Tá? Então, ele não armazena energia na forma de calor, nem armazena energia na forma de trabalho. Na verdade, o que acontece, né, na natureza, isso daqui é uma lei da natureza, né, é que quando a gente transfere calor de ou para o sistema, ele armazena energia aumentando o grau de agitação das suas moléculas, no caso a temperatura. Ou quando você fornece trabalho, o sistema armazena energia, por exemplo, na forma de energia, na forma potencial. Tá? E tudo isso é interligado. Você pode ter eventualmente calor sendo transferido em energia potencial, por exemplo.
quando a gente tem um sisteminha pistão-cilindro, a gente consegue elevar, né? A gente fornece calor, o sistema realiza trabalho e ele consegue elevar uma certa massa que pode estar em cima ali do pistão. Tá? Então, eventualmente, você fornece calor. Então, essas relações aqui, elas são todas expressas pela primeira lei da termodinâmica, né? Tá? E quem que é o termo de energia, né? É um termo de energia interna, microscópica, e um termo de energia cinética e potencial macroscópica. Tá? E o E, lembra que a gente sempre escreveu essas grandezas na forma integral, né? Então a gente pode muito bem escrever o E extensivo, que depende da massa, como um Ezinho dm, integral na massa do Ezinho dm, ou, que é equivalente, né, integral do Ezinho ρ dV, né, massa específica, vezes o V cortado aqui é o volume, né? Então a gente pode fazer essa relação aqui, é ρ dV, tá? Certo? Então, primeira lei da termodinâmica, todos esses termos aqui, vocês já estão relativamente familiarizados, né? Energia interna é um termo que, para a gente, né, para o nosso interesse, ela descreve o grau de agitação das moléculas que estão do fluido ou do gás que a gente está analisando. E a gente normalmente relaciona esse grau de agitação das moléculas com a temperatura, né? Tá? E aí, para escrever a primeira lei da termodinâmica para um volume de controle, a gente faz exatamente aquilo que a gente estava fazendo, que a gente fez, né, para todas as outras leis. Então a gente chama o Nzão, escreve aqui o teorema do transporte de Reynolds na forma mais geral que tem, né? Essa daqui foi a nossa, foi justamente a nossa, veio da nossa da demonstração que eu fiz, né, bem geral, da relação entre uma grandeza Nzão no sistema e essa mesma grandeza Nzinho ou eta, né, no volume de controle. A variação dessa grandeza Nzão no sistema e a variação dessa grandeza no volume de controle. Tá? Então, se a gente substituir no teorema do transporte de Reynolds o Nzão por E e o eta por Ezinho, a gente fica com essa forma aqui, ó, da primeira lei da termodinâmica, essa expressão para a primeira lei da termodinâmica, para um volume de controle. Então, dEdt, né, a variação da energia interna no sistema, é a variação no tempo do conteúdo de energia no volume de controle, né? Então, esse primeiro termo aqui é a taxa de variação da energia no volume de controle, e o segundo termo é a taxa do fluxo de energia pela superfície de controle. Tá? Então a gente pode ter acúmulo de energia, pode ter redução de energia, uma vez que a energia cruza ali as fronteiras do volume de controle. Tá? E aí, da mesma forma que a gente fez no começo também, né? No tempo t igual a zero, o sistema e o volume de controle eles coincidem. Lembra lá que a gente fez... a gente justamente fez de propósito, né? No tempo t igual a zero, a gente tinha uma região do espaço qualquer, aí a gente pegou um tempo t igual a zero, um sistema que era justamente confinado nessa região do espaço, né? Então aqui a gente tem a superfície de controle, e aí ali dentro dessa superfície de controle genérica, num tempo t igual a zero, a gente escolheu um sistema que depois, eu vou tentar repetir aqui esse volume de controle, claro que ele não vai ficar igual, né? Mas imagina que o volume de controle é igual. Depois, num tempo t igual a t0 mais ΔT, o sistema ele se moveu para uma outra região, né? Tá? Então, e o fluido está escoando nesse sentido aí, né? Tá? Então, no tempo t igual a zero, sistema e volume de controle coincidem. Então, a gente sabe que para o sistema, a relação entre a taxa de transferência de calor e trabalho e a variação de energia, dado pela primeira lei da termodinâmica, a gente simplesmente substitui aqui, né? Tá? Substitui ali na expressão do teorema do transporte de Reynolds para a conservação da energia. E a gente fica com essa relação aqui para a primeira lei da termodinâmica, essa relação integral, né? Tá?
Então, as taxas de transferência de calor e trabalho no volume de controle são igual, né, ao acúmulo, a taxa de acúmulo de energia no volume de controle, mais o fluxo líquido de energia pela superfície de controle. Tá? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica, onde o termo de energia é energia interna, energia cinética e energia potencial. São todas as formas de energia que o sistema pode conter. É claro que a gente está considerando aqui somente a potencial gravitacional. A gente poderia ter uma energia potencial eletromagnética, uma energia potencial nuclear, a gente tem uma série de diferentes tipos de energia potencial, mas a gente aqui na mecânica dos fluidos só está interessado em saber as potenciais gravitacionais, tá? Mas essa forma aqui, ela não é a forma mais, para quem já fez termodinâmica, né, sabe que a primeira lei da termodinâmica não é normalmente, ou de forma clássica, né, ou de forma usual, dada por essa expressão aqui. Mas a gente pode trabalhar nesses termos, e especificamente no de trabalho aqui, né, trabalhar no termo de trabalho, para a gente chegar numa forma mais conveniente, mais usual da primeira lei da termodinâmica. Bom, então vamos analisar todos os termos de trabalho realizado pelo volume de controle. Então, a gente identifica aqui 3 termos que normalmente podem aparecer no escoamento ou simplesmente num dispositivo. Vamos ver cada um deles, né? Então a gente tem esse termo aqui, W.S, tem um termo W.normal e tem o W.shear, né, de cisalhamento. Tá? Então aqui cisalhamento, normal e um W.S aqui. Vamos ver o que isso significa. Então, o mais direto é esse cara aqui, é o W.S. Tá? A gente começa com ele. Isso é um trabalho que cruza a fronteira do volume de controle. Se a gente voltar lá no teorema do transporte de Reynolds para o princípio da quantidade de movimento angular, e especificamente no caso de uma máquina de fluxo, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. No caso do regadorzinho de jardim lá, né, que a gente viu no final da parte passada, né, no final da primeira parte da matéria que caiu na V1. Então a gente vê, nitidamente, um eixo girando, fornecendo um torque, cruzando o volume de controle. Aqui, pontilhado está o volume de controle, né, a superfície de controle 2, e o pontilhado ali dentro está a superfície de controle 1, né? São as superfícies de controle que a massa cruza, por onde a massa cruza o volume de controle. Tá? Então a gente tem fluxo entrando ali, né? Lembra do regadorzinho de jardim? Ele entra ali, aí ele se divide. Uma parte vai para um braço, outra parte vai para o outro braço e ele sai aqui, tá? Pelos bocais ali do regador. Então a gente tem um torque aqui, cruzando a superfície de controle, que foi justamente o termo que a gente analisou, foi justamente esse termo que a gente analisou no princípio da quantidade de movimento angular aqui, que é esse torque de eixo aqui, tá? Justamente ele que a gente analisou nesses casos, né? Aqui, nesse exemplo anterior aqui, que era por exemplo, de um encanamento, a gente terminou a outra parte da matéria falando disso, né? A reação aqui, a variação da quantidade de movimento angular nesse sistema de tubo aqui, né? Então a gente tem um torque aqui que cruza a fronteira aqui, né? Uma reação a tendência desse sistema de encanamento de cair, tá? Então a mesma coisa, né? Esse termo que está aparecendo na primeira lei da termodinâmica é exatamente a mesma. Onde é que eu estava? Aqui. É exatamente esse mesmo princípio, né? É um trabalho que cruza a fronteira do volume de controle, ou a superfície de controle. Só que para a gente aqui, toma um pouco de cuidado, né? Que a convenção é o contrário lá do princípio da quantidade de movimento angular. Para a primeira lei da termodinâmica, quando o volume de controle produz trabalho, esse trabalho é positivo.
e quando ele requer trabalho, o trabalho é negativo. Tá? Então, essa é a convenção lá da termodinâmica, né? Que é um pouquinho, só toma cuidado agora que ela é invertida com relação ao que a gente via. O outro termo, né? Então, esse termo é tranquilo, é direto, né? O trabalho de eixo, o WS aí, né? De shaft, né? Aqui o S, ele vem de shaft, que é eixo em inglês, né? Então, por isso que é o S ali. Tá? O outro termo é o trabalho normal. O que é isso? São as tensões normais necessárias para o fluido passar pela superfície de controle. Então, o fluido está escoando e a gente extraiu uma certa porção do fluido para análise, né? A gente tem uma tubulação, a gente quer fazer uma análise em termos de energia de uma região. É isso que a primeira lei da termodinâmica, no final das contas, nos fornece, né? Qual é a relação, né, de conservação de energia entre 1 e 2? Se isso aqui for reto, se esse tubo eventualmente passar por um desnível, né? Certo? Então aqui 1, aqui 2. Então são todos os termos de energia que a gente está analisando no escoamento numa tubulação, por exemplo. Só que quando o fluido entra aqui, quando a gente extrai essa porção de fluido para análise, naturalmente existe uma pressão que, no princípio, ela estava equilibrada, né? Quando o fluido está ali dentro, ela está equilibrada. Quando você extrai para análise, você tem que levar em conta as pressões que estão agindo ali para entrar no volume de controle. Você tem que levar isso em conta porque, senão, em nenhum momento, né? Até porque em nenhum momento essa pressão vai aparecer, né? O fluido ele escoa devido a uma diferença de pressão. Se a gente não levar em conta ou não considerar essa pressão que o fluido está fazendo para entrar no volume de controle, a gente não tem nem como quantificar a influência da pressão no escoamento. Tá? Então, bom, por que eu relacionei tensão com pressão? Né? Porque no escoamento de um fluido, as tensões normais normalmente são causadas pela pressão. Tá? Não tem muito como fugir disso. Tá? Então, é mais ou menos como se você estivesse tentando entrar num banco, né, pela aquela porta giratória. Você tem que fazer uma certa força ali, né, associada a uma certa área, então você exerce uma certa tensão ali para você entrar no banco. Né? Então, é a mesma coisa aqui. Você tem que exercer uma certa tensão aqui para entrar no volume de controle. É mais ou menos isso. Né? Na verdade, quando isso daqui está... Quando você não extrai essa porção para análise, isso tudo está em equilíbrio, né? Quer dizer, quando essa... Bom dia, Catiele. Quando essa porção aqui está ali no contexto do escoamento, isso daqui está tudo em equilíbrio. Quando você extrai isso para análise, você começa a enxergar essas tensões que se desenvolvem. Bom, então, mas como é que a gente quantifica isso? Né? Conceitualmente é assim, como é que a gente quantifica isso? A taxa de realização de trabalho, né, associada a uma força agindo em um objeto se movendo, então de forma geral aqui, né? Então não estou falando nem de escoamento de fluido, né? Aqui de forma geral, né, a taxa de realização de trabalho associada a qualquer objeto se movendo, né, é dado pela realização, aqui eu estou num trabalho diferencial, né? É um dF vezes V. Tá? O menos aqui é só para enfatizar que é o trabalho que o sistema, né, tem que realizar no volume de controle para cruzar a superfície de controle. Então, é um trabalho fornecido para o volume de controle. Então, você realiza no volume de controle, né, certo? Então, por isso que esse menos aqui. Tá? E, de forma geral, né, trabalho é força vezes velocidade. Né? Isso daqui vai te dar um trabalho com a unidade watts na CIA, né, no final das contas. Tá? Certo? Então, de forma geral, é isso. E a gente tem que agora fazer essa equação aqui, né, ou escrever essa expressão em termos de escoamento de fluidos. Tá? Beleza? Então, aqui só enfatizando a questão do produto interno, né? Normalmente a força que é exercida na direção ao longo aqui
da direção do movimento do fluido. Tá? Então, a taxa de realização de trabalho é o produto interno da força com a velocidade, ou FV cosseno θ. Né? Então, qualquer coisa que você realize a 90 graus, você não realiza trabalho, na verdade. Tá? Qualquer força a 90 graus da direção do movimento, você não está realizando trabalho, no final das contas, nessa direção. Né? Bom, mas de forma geral, né, a gente viu isso lá em estática de fluidos, a força que age num fluido é PdA, né? Certo? Então, de forma geral, a força, ainda mais que a gente está analisando as forças normais aqui, né? A gente vai ver depois que as forças de cisalhamento, aqui, o trabalho de cisalhamento envolve outro tipo de grandeza aqui, né? Associado a um trabalho normal, ao trabalho de cisalhamento, né? Mas o trabalho normal normalmente é pela pressão, tá? Porque a pressão está sempre agindo perpendicular, né? Então a pressão está sempre agindo perpendicular à superfície que você está analisando. Ela nunca age a 90 graus, a uma diferença, numa direção que não seja perpendicular. Então as forças normais são dadas pela pressão vezes o dA. Tá? Então é a força, né, que resulta de tensões variáveis agindo na superfície de controle. Aqui, esse sinal de P negativo, ele é uma questão de convenção. Né? Aqui é o seguinte, ó, só para... isso daqui é um slide que eu sempre mostro, só para deixar isso um pouco mais claro, nessa questão do menos, essa convenção aqui, né? De dizer que o F é menos P vezes A, mas a área aqui, ó, ela é um vetor, né? E aí quem vai dizer se o sinal é positivo ou negativo é a normal unitária de área, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um escoamento da esquerda para a direita num bocal que a área está reduzindo. Então, a gente tem uma certa pressão na parte esquerda aqui, né, na entrada aqui do bocal, de 40 libra-força por polegada quadrada, ou PSI, né, esse aqui é o famoso pound per square inch. Então, 40 PSI no lado esquerdo e 20 PSI no lado direito, na saída. Né, assumindo aqui que é o escoamento num bocal que não está descarregando na atmosfera. E aqui em torno, ó, a gente tem uma pressão atmosférica aqui, né, em torno do bocal. Se a gente subtrair todo mundo, trabalhar com pressão manométrica aqui, ó, na hora que a gente passa daqui para cá, a gente está trabalhando com pressão manométrica. O que acontece? 15 PSI é a pressão atmosférica. Então aqui virou zero, manométrico. E na saída, né, o 20 menos 15 virou 5, e o 40 menos 15 virou 25. Tá? Então a gente tem 5 PSI na saída, 25 PSI na entrada, e é claro que a gente tem uma área maior aqui, a gente tem que ter uma força empurrando esse bocal para a direita aqui, ó, tá? Assumindo que o X é positivo para a direita, essa força tem que dar positivo. Então vamos ver se funciona, né, essa maneira de escrever aqui, né, menos P vezes o dA. Então o que a gente pode fazer aqui em cada uma das superfícies de controle que tem fluxo de fluido, né, que tem escoamento de fluido. Então, o que a gente faz? A integral na área de menos PdA, que a gente pode também tirar o P aqui, ó, de dentro da integral. O P é constante, né? A pressão é uniforme ali, né? Ela está agindo a gente assume que ela está agindo de forma uniforme aqui nesse escoamento. Então, a gente tira lá de dentro. Menos N, né? Menos a normal unitária de área vezes o dA. Agora o dA é um escalar, né? Porque eu tirei o vetor aqui, ó, para fora aqui, tá? E aí eu vou começar a trabalhar agora na superfície de controle, aqui nessa área, né, onde que essa pressão está agindo. Então, ó, ela age em 1 aqui, né, nessa superfície de controle 1, então pressão manométrica em 1, menos a normal unitária em 1 a 1, mais a pressão manométrica em 2, menos a normal unitária em 2 a 2. Tá? Só que isso daqui é menos a normal unitária, né? A normal unitária aqui em 1, ela está no sentido negativo de x. Então fica menos I. E aqui na saída, ela está no sentido, né? A normal unitária está no sentido positivo de i, fica menos i.
Então, isso necessariamente vai fornecer aqui um mais 25 vezes a área 1, menos 5 vezes a área 2. Então, de fato, a gente, com essa convenção aqui, escrevendo menos PDA e deixando a normal unitária de A decidir, né, para onde que está agindo a força, a gente resolve esses problemas de escoamento de fluidos. Tá? Certo? Então é uma maneira conveniente. Né? Então, só para justificar que esse DF aqui é um PDA, e é justamente esse DF que vai entrar aqui, ó, no trabalho que o fluido está realizando para entrar, né, para cruzar a superfície de controle. Tá? Bom, então aí a gente junta ó, o trabalho, a força, né, de forma genérica, né, trabalho, força vezes velocidade, mas para um escoamento, essa expressão, né, o DF, é menos PDA. Tá? E aí a gente tem, jogando aqui, né, o P aqui dentro, ó, o PDA aqui dentro, né, a gente tem um PDA, né, um PVDA, certo? Então, o trabalho normal é a pressão vezes a velocidade, e aí a gente tem que fazer a projeção da velocidade em dA. Tá? Então, esse trabalho normal aqui é o trabalho realizado pelas partículas fluidas forçando para entrar no volume de controle e as partículas fluidas forçando para sair do volume de controle. Por quê? Aí um exemplo prático, né, dessa expressão. Ó. Você tem um escoamento aqui, ó, por exemplo, da esquerda para a direita. E aí a gente está analisando um volume de controle aqui, né, pontilhado. Então, na superfície de controle 1, a gente tem um trabalho negativo e quem vai dizer, né, quem vai fornecer esse menos e mais é automaticamente essa projeção aqui, ó, do V em dA. Tá? Então, observa que aqui ó, o fluido está exercendo uma pressão, né, para entrar no volume de controle e a magnitude desse trabalho é menos porque o V está para a direita e o dA está para a esquerda. E aí menos P1V1 dA1. Tá? Então aqui P1A1, certo? Com uma certa velocidade V1. E na saída, o trabalho que o fluido exerce, exerce no fluido de controle, né, no volume de controle, para sair do volume de controle é positivo. Então, por quê? A normal unitária está para a direita e a velocidade também está para a direita. E esse termo aqui é positivo. Tá? E a pressão está sempre agindo para dentro. Observa que isso daqui, né, essas setas aqui, estão representando a pressão, que é o que a gente fez, né, representando aqui, no caso desse bocal, ou de forma geral, né, a pressão sempre age para dentro, independente do fluido estar escoando ou não, né, para o lado que ele está escoando, né, se a pressão é maior ou menor. Então a pressão sempre age para dentro, a velocidade do escoamento aqui está para a direita, e o trabalho que o fluido realizou, né, o trabalho líquido que ele fez para entrar aqui no volume de controle é dado pela diferença entre o trabalho normal, isso aqui é o trabalho líquido normal, né, e a diferença entre o trabalho que ele exerceu para sair e o trabalho que ele exerceu para entrar. Tá? Então ele teve que exercer um trabalho líquido aqui, que é dado por essa relação aqui, né, nesse caso, por exemplo. Tá? Certo? Então, esse é o termo, né? E na verdade é o único momento que a pressão, é o que eu estava falando, é o único momento que a pressão entra na jogada aí, nas nossas relações, e ele tem que aparecer, né? É muito importante que ele apareça, que é o termo que informa o volume de controle, a pressão que faz com que o escoamento se desenvolva. Tá? Então, o fluido ele tem que ter uma certa pressão para escoar, senão ele para. Tá? Se ele estiver escoando contra uma contrapressão, eventualmente, em algum momento, ele vai parar. Tá? Ele pode até escoar por um certo ponto, e ele escoa de fato, né? Quando você tem uma bomba induzindo o escoamento num fluido, a bomba aumenta a pressão, mas à medida que o fluido vai escoando, ele vai perdendo essa pressão na forma de atrito. Tá? Ele vai atritando ali uma camada contra a outra, o próprio fluido contra a parede do tubo, e ele eventualmente, se essa bomba não for potente o suficiente, em algum momento o fluido não vai ter pressão para escoar. Tá? Beleza? Então é justamente o termo que informa aqui para o volume de controle as pressões que estão envolvidas no fluido, né, para que ele escoe. Tá?
certo? E aí a gente tem o trabalho de cisalhamento, a gente tem um trabalho normal e a gente tem um trabalho de cisalhamento. O trabalho de cisalhamento a gente consegue zerá-lo de forma muito conveniente, é só a gente escolher o volume de controle de maneira que a tensão de cisalhamento esteja ou perpendicular ou a velocidade seja zero. Da mesma forma que a gente analisou a tensão normal, o trabalho normal, né? Os trabalhos devido às forças de cisalhamento são igual à tensão de cisalhamento vezes o dA vezes o V. É o mesmo argumento que a gente fez aqui anteriormente. O mesmo argumento que a gente fez aqui. O trabalho é força vezes a velocidade, e a força para um escoamento, no caso aqui as forças normais, eram PdA. No caso das forças de cisalhamento, é tal dA. Então, aí substituindo, ó, o trabalho é menos tal dA. Então, a projeção aqui, ó, a gente pode mudar essa projeção aqui do tal para o V, ó. Em vez de fazer o dA com V, a gente pode fazer a projeção do tal no vetor velocidade. O que isso ajuda a gente? Aqui nessa superfície de controle onde o fluido cruza aqui, ó, a gente tem um tubo, né? Aí tem esse volume de controle aqui representado por uma linha tracejada. Nessa superfície de controle aqui, na entrada do volume de controle, se a gente escolher essa superfície de controle perpendicular ao escoamento, do jeito que está, isso daqui é um zoom, né? Essa parte aqui é um zoom desse volume de controle, a gente olhando ela de lado, a gente vê que o vetor velocidade está na horizontal e a tensão de cisalhamento, de forma geral, né? O cisalhamento ele só acontece quando você exerce uma força tangencial, certo? Então, se a gente escolher essa superfície de controle a 90 graus aqui, com vetor velocidade, esse produto interno aqui é zero. Se você inclinar se por algum motivo essa superfície de controle for inclinada com relação ao escoamento, aí vai aparecer algum vetor velocidade aqui, né, alguma tensão de cisalhamento, que vai, na verdade, é muito mais por essa face aqui que isso vai acontecer. Ó. Vamos trabalhar agora nessa outra superfície de controle para falar disso. Ó. Quando a gente está na parede do tubo, se a gente escolhe a superfície de controle aqui na parede do tubo, a velocidade, pela condição de não deslizamento, é zero. Então, esse termo aqui é zero, e aí a gente zera o termo da tensão de cisalhamento. Se a gente escolhesse esse volume de controle aqui embaixo, em qualquer região que a velocidade não fosse zero, aí já era. A gente estaria aqui, essa normal unitária diária está para lá, né? Certo? E a gente tem um vetor velocidade para cá, que está agindo, né, uma velocidade que, nesse caso aqui, a coisa aí está inclinada, né, está a 90 graus, imagina isso daqui girado a 90 graus, e é o que está acontecendo nessa superfície de controle aqui. Ó. Aqui a tensão de cisalhamento está nessa direção, e a pressão, né, estaria sendo exercida nessa direção para cima aqui. Tá? Então aqui sim, né, se a gente escolhesse uma superfície de controle um pouquinho mais para baixo, a gente teria uma certa velocidade associada a uma tensão de cisalhamento naquela direção ali. Aí, se eu escolhesse o volume de controle aqui para baixo, eu teria que levar em conta essa tensão de cisalhamento. Mas a gente pode muito bem escolher a superfície de controle na parede do tubo, assumir que a velocidade é zero, e aí a gente zera esse termo de trabalho associado às tensões de cisalhamento. Assim como a gente fez aqui na superfície de controle, na entrada, escolhendo uma superfície de controle que seja normal ao vetor velocidade, que aí a gente tem uma velocidade que está a 90 graus dessa tensão de cisalhamento, então a gente não tem cisalhamento aqui sendo exercendo, né, nenhum trabalho nessa superfície de controle aqui. Então a gente zera esse termo, escolhendo de forma geral, né, todos os exemplos que a gente vai fazer aqui, a gente consegue, exemplo, exercício e tudo mais, a gente consegue zerar esse termo aqui, não precisa se preocupar com ele, tá? Bom, então com todos os termos, né, com esses três, né, na verdade com esses três termos analisados, a gente fica que o somatório dos termos de trabalho são dados pelo trabalho de eixo,
né? Se a gente tiver uma bomba, uma turbina, ou seja lá o que for, no meu processo que eu estou analisando, e o trabalho devido às forças normais para cruzar a superfície de controle. Mas a gente chegou aqui, né, na expressão da primeira lei da termodinâmica, para o teorema do transporte, usando o teorema do transporte Reynolds, que foi dado por essa relação. Então a gente substitui aqui, ó, os termos de trabalho, a gente substitui aqui, ficando com essa relação, né? A relação, o teorema do transporte de Reynolds, né? Expandindo aqui os termos de trabalho, né? Somando aqui os termos de trabalho de eixo com o trabalho que o fluido exerce para cruzar a superfície de controle, é dado por essa relação aqui embaixo. Tá? Aí eu pintei de vermelho aqui, ó, as duas integrais na superfície de controle. Uma veio naturalmente do teorema do transporte Reynolds, que é o fluxo líquido, né, de energia que sai pela superfície de controle. E esse daqui é o trabalho das forças normais para cruzar a superfície de controle. Então, ambas agem na superfície de controle. E a gente pode combinar essas duas integrais, tá? Que é o que a gente vai fazer. Aqui, ó, eu passei essa integral aqui para o lado direito da igualdade. Tá? Então, ela veio aqui. Ó. Então, as integrais na superfície de controle agora estão somando. Certo? E aí, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso multiplicar ρ pelo volume específico. ρ é a massa específica, né? Quilo por metro cúbico, e o Vzinho é o volume específico, é o metro cúbico por quilo. Então, se vocês, quem já fez termodinâmica, né? V é 1 sobre ρ, ou ρ é 1 sobre V. Então, um é o inverso do outro. Se eu multiplicar por ρV, eu não fiz nada, certo? Mas vamos ver qual é a conveniência de manter esse cara aqui dentro. Esse ρV aqui. É o seguinte, ó. Eu repeti, ó, essa integral aqui está repetida. Agora, essa integral aqui, ó, está com ρV aqui, tá vendo aqui, ó? E observe que aqui eu tenho um ρ também nessa integral aqui. Tá? Essa integral aqui do teorema do transporte Reynolds. E essa integral do trabalho das forças normais para cruzar o volume de controle. Tá? Aí o que eu posso fazer? Eu posso botar em evidência o ρ VdA. Tá? Eu posso até... O que ele fez ali foi... Deixa eu pintar aqui de vermelho o ρ também. Ó. Esse ρ também. Então eu botei em evidência aqui, ó, o ρ VdA, tá? Por isso que a gente fez aparecer esse ρ aqui para botar ele em evidência. E aí eu somo, né? Eu simplifico essa integral dessa forma aqui, ó. Integral na superfície de controle da energia intensiva, né? A soma de todos os termos de energia interna, cinética e potencial, né? Energia interna, cinética e potencial. E aqui a gente tem pressão vezes o volume específico, tá? Que apareceu justamente dessa estratégia aqui de multiplicar por ρ e V. Tá? Beleza? Então ficou essa integral aqui simplificada dessa forma aqui, né? E mais PV ρ VdA. Tá? Bom, e aí, no regime permanente, que é o que a gente normalmente vai trabalhar, esse termo aqui vai embora. Esse termo transiente aqui, ó, do acúmulo de energia no volume de controle, vai embora. Esse daqui é o termo do acúmulo. Se entra mais energia que sai, o sistema, né, o volume de controle, ele acumula energia, igual a massa, né? Lembra do primeiro exemplo que eu dei da conservação da massa, que era uma banheira enchendo. Então, se está enchendo mais, se está entrando mais líquido do que saindo, se o fluxo líquido de massa que entra é maior do que o fluxo líquido de massa que sai, a massa acumula, que é a mesma coisa com energia.
Se a energia que entra, né, se a taxa de energia que entra é maior do que a que sai, a energia acumula. Tá? Então, a gente vai trabalhar só com casos aqui de regime permanente, e a gente simplifica, então, a primeira lei da termodinâmica para essa relação, que é uma relação talvez mais usual, né, mais coerente com a termodinâmica. Tá? E aí, esse tipo de análise, né, esse volume de controle, que a gente analisa aqui, é cada um dos dispositivos mostrados aqui. Então, na termodinâmica, normalmente isso daqui é um ciclo de Brayton, né? Então, para cada sistema desse aqui, a gente pode aplicar a primeira lei da termodinâmica para saber as relações entre calor, trabalho e energia. Tá? Que é o que normalmente é feito lá em termodinâmica e em máquinas térmicas. Lá na frente, em máquinas térmicas, é basicamente aplicando a primeira lei da termodinâmica em cada um desses termos, cada um desses dispositivos. Tá? Então, a superfície, o volume de controle estaria aqui, né, em torno do compressor. Aqui o que eu tenho? Ó? Um M ponto aqui, cruzando a superfície de controle 1. Depois eu tenho um M ponto cruzando a superfície de controle 2. E eu tenho um trabalho de eixo aqui. Ó. Esse W.S é justamente, está aqui, ó, certo? Isso é o W.S, é o trabalho desse eixo cruzando aqui o volume de controle. E o Q ponto são todas as taxas de transferência de calor de ou para o volume de controle. Tá? Certo? Então, esse Q ponto aqui seriam as taxas de transferência de energia na forma de calor, cruzando as superfícies do volume de controle. O W.S seria todos os termos de trabalho cruzando a superfície do volume de controle. E aqui a gente tem os termos de energia que a massa carrega para dentro e para fora do volume de controle. Tá? Certo? Então, energia interna, energia cinética, energia potencial. E aqui você pode associar, lembra que esse termo P aqui veio do trabalho necessário para o fluido cruzar a superfície de controle. Tem autor que chama isso daqui de um termo de energia de pressão. De pressão. Só para ficar coerente com a soma aqui de energia que tem, né? Energia interna, energia cinética e energia potencial. Então, aqui termos microscópicos, né? O termo U aqui é o termo microscópico, ligado ao grau de agitação das moléculas. E a gente tem aqui, né, o termo de pressão, associado quando o fluido cruza a superfície de controle, energia cinética e potencial. Tá? São todos os termos de energia que o sistema contém. Aqui o sistema pode conter esses termos de energia, mas calor e trabalho só fazem sentido quando cruzam a superfície do volume de controle. Tá? Na verdade, os termos que o sistema pode conter não são nem pressão, né? Porque aquilo ali está fazendo sentido, entrou como termo de trabalho. Então, isso daqui são os termos, esses daqui, né? São os termos de energia que o sistema contém. Ele não pode conter calor, ele não pode conter trabalho, tá? Mas ele pode conter energia interna, ele pode conter energia cinética e energia potencial. Você pode pegar uma pedra, levar para o alto do morro, e ela vai conter energia potencial no alto do morro. Se você jogar aí com relação ao referencial, né, que é a base do morro. Se você jogar ela morro abaixo, a energia potencial invariavelmente vai se converter em energia cinética e, eventualmente, você pode ter um termo de calor, né, envolvido aí pelo atrito. Você pode aproveitar essa energia potencial para gerar trabalho. Tá? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela justamente rege essas relações de energia que ocorrem, aqui especificamente a gente está falando de fluidos, né? Então, em termodinâmica também vocês estudam essa relação de energia no escoamento de fluidos, tá? Bom, aí se a gente pode simplificar mais ainda essa expressão, né? Assumindo energia interna, pressão e velocidade uniformes em 1 e 2. Então, lembra, né? A gente tem aqui, ó, até aqui atrás, está aqui, ó. Esse perfil de velocidade aqui, se a gente considerar esse perfil de velocidade na entrada e na saída, a gente tem que integrar ali, né? Qualquer termo de velocidade que apareça dentro dessa integral, se for uma velocidade que depende do R,
como está mostrado aqui, a gente tem que resolver essa integral numericamente, como eu até fiz no exemplo lá da conservação da massa. Ou a gente pode simplesmente traçar uma média aqui, ó. Traçar um valor médio, assumir que isso daqui é uniforme. Então é isso que ele está falando, né? Está fazendo isso para velocidade, para pressão e para massa específica. Então esses caras aqui são uniformes, tá? Aqui dentro, né? Velocidade, pressão, energia interna, eventualmente, né? Então a gente tira todo mundo da integral, tá? Certo? A gente tira todo mundo da integral, aqui já tem um passo grande, né? Porque isso daqui, ó, se vocês lembrarem lá atrás, da parte de conservação da massa, esse conjunto aqui é o M ponto, é a vazão mássica. Tá? Então a gente tira todos esses termos aqui de fora da integral e multiplica todos eles pela vazão mássica. Tá? Beleza? Que é o que está feito aqui. Ó. Então, taxa de transferência de energia na forma de calor, menos a taxa de transferência de energia na forma de trabalho, vai ser igual à energia interna que o fluido carrega, né, a diferença de energia interna entre a saída e a entrada, o trabalho associado ali, que o fluido, o trabalho associado às forças normais que o fluido exerce para cruzar a superfície de controle, tá, multiplicado aqui pelo, ou uma energia de pressão, se você quiser entender isso em termos de energia também, tanto faz, tem autor que faz isso. Tá? Então, um termo associado à energia de pressão, que o fluido está carregando também, né, pela vazão. A energia potencial, a diferença de energia potencial que o fluido tem, né? Ou seja, ele pode estar mudando de nível, ele pode estar aumentando, subindo, né? Um certo desnível, pode estar. Né? Se a gente tem aqui, ó, uma superfície de controle 1, uma superfície de controle 2 e o fluido escoando, então ele está. Esse fluido está variando a energia potencial, ou se ele estiver caindo também, reduzindo também é a mesma coisa. E a diferença de energia cinética aqui, né? Tá? Pela diferença de velocidade que o fluido pode eventualmente obter. Quando a gente escreve a equação da energia nessa forma, todos os termos são dados com a unidade de joule por segundo no SI, né? Ou dimensão de energia por tempo. Tá? Energia por tempo. Certo? Energia, força, vezes deslocamento, dividido por tempo. Essa é a dimensão se a gente trabalhar nessa forma. Se a gente dividir todo mundo por M ponto, a gente tem a mesma expressão em termos de calor, entalpia. Aqui o que eu fiz? Ó, isso é uma coisa importante. O H1 aqui que aparece, o H1 e H2, ele vem do fato que a entalpia lá da termodinâmica, tá? Esse conjunto aqui de variáveis U mais PV, que aparece aqui, né? U mais P sobre ρ é P vezes V, lembra, né? Que V é 1 sobre ρ. Esse conjunto aqui aparece tanto na termodinâmica que ele foi batizado de entalpia. Tá? Então, eu poderia ter mantido aqui o U e o PV, tanto faz, tá? Não tem diferença nenhuma. Mas vocês vão ver, para quem não fez termodinâmica, né? Ou quem já fez sabe disso, que isso facilita muito a análise. Muitas contas lá da termodinâmica acabam se reduzindo, às vezes, a variações de entalpia. Quando a gente escreve a primeira lei da termodinâmica dessa forma, dividindo por M ponto, a dimensão, aí é só vocês fazerem aqui, né? Só dividir joule por segundo por quilo por segundo, o que vai sobrar é metro quadrado por segundo ao quadrado, ou joule por quilo, isso é fácil de ver, né? Joule por segundo, por quilo por segundo. Então o segundo vai embora aqui, né? Certo? Então fica joule por quilo. Ou energia por massa, tá? Isso é muito conveniente, escrever dessa forma na termodinâmica é muito conveniente, porque às vezes você tem um ciclo termodinâmico, aqui não é um ciclo, né, na verdade. Isso aqui você tem o ar que entra e o ar que é expulso aqui, né, nesse ciclo de Brayton aqui. Eventualmente, às vezes, artificialmente, o ciclo é fechado só para facilitar a análise, mas enfim. Você pode ter um processo desse aqui e você
quer saber ou quer deixar a conta genérica, porque se você eventualmente dobrar a quantidade de massa que está sendo aspirado aqui, né, esse ar fresco aqui, ele está sendo aspirado numa certa vazão mássica. Se você dobrar essa vazão mássica, o que vai acontecer em termos de potência, né? É isso que ele quer aqui no final das contas. Qual o trabalho líquido que essa turbina aqui tem que gerar, tá? Então, por isso que é muito conveniente, lá na termodinâmica, escrever a primeira lei da termodinâmica dessa forma aqui de baixo. Onde o Qzinho, né, onde todos os termos minúsculos, isso daí é uma convenção da termodinâmica, sempre que você tem os termos minúsculos aqui, você está necessariamente se referindo a uma energia por massa, joule por quilo, né, ou newton, metro por massa. Opa, metro ali. Besteira ali, ó. Confundi as coisas. Aqui, ó. É força, comprimento por massa. Tem essa dimensão aqui, né? Força, comprimento, energia, massa, quilo. Né? Aqui, energia por quilo, tá? Certo? Então, quando a letra é minúscula, assim, dessa forma, a convenção é que tudo aqui tenha dimensão de energia por massa. Tá? Então, aqui é um trabalho, né? Joule por quilo, energia cinética, joule por quilo, energia potencial, joule por quilo, entalpia, joule por quilo. Se vocês olharem as tabelas termodinâmicas, elas estão tabeladas dessa forma, joule por quilo. Tá? Que é a forma mais usual da termodinâmica, de trabalhar, né, com as propriedades termodinâmicas. Né? Então, calor, joule por quilo, tá? Mas não é a forma usual que a gente usa aqui. Nós aqui, em mecânica dos fluidos, a gente normalmente está interessado em saber, por exemplo, potência que uma bomba requer, né? Quantos watts uma bomba requer, quantos watts uma turbina está fornecendo para um gerador. Tá? Então, normalmente, essa forma de escrever aqui embaixo é muito conveniente, e elas são equivalentes, né? Observa que o resultado final é o mesmo. Tá? Então, aqui é mais conveniente para a termodinâmica, mas o resultado final é o mesmo, tá? Óbvio, né? E aqui é mais conveniente para a gente, aqui em McFlu, tá? Certo? E a relação de uma com a outra é o M ponto, é justamente a vazão mássica, né? Se você quiser passar de uma para a outra, só multiplicar ou dividir pela vazão mássica, elas são totalmente equivalentes, tá? E aí, a gente pode generalizar essa expressão para um volume de controle com várias entradas e várias saídas. Então, lá na termodinâmica existem, né, e até aqui também, né, em mecânica dos fluidos, podem existir dispositivos que tenham várias entradas ou duas entradas e uma saída. Então, aqui como é que a gente faz? Um somatório, por exemplo, nesse caso aqui, né, que tem duas entradas. Esse somatório aqui vai de 1 a 2, então é o M ponto, o 1, P1 sobre ρ1, GZ1 mais V1 ao quadrado sobre 2, mais M ponto, o 2, P2 sobre o R2, certo? Então, tem que somar os termos das duas entradas, e na saída aqui, a gente vai ter um M ponto na saída aqui, né? Que o M ponto 3 aqui tem que ser a soma dos dois aqui, pela conservação da massa, né? Então, a vazão mássica que sai tem que ser igual à soma das vazões mássicas que entram. E na saída não precisava do somatório, nesse caso aqui, né? Só tem uma saída, tá? Então, M.3, o 3, P3, ρ3, GZ3, V3 ao quadrado sobre 2, tá? Beleza? Então, aqui uma interpretação da primeira lei da termodinâmica, né? Então, o que ela diz? Ó, que as taxas de transferência de energia por calor e ou trabalho, você pode ter calor e ou trabalho, né? Pode ter só calor, só trabalho, pode ter os dois, tá? Certo? Pode ter calor e trabalho, calor ou trabalho, tá? Então, as taxas de transferência de energia por calor e ou trabalho de ou para o volume de controle, porque eu posso ter trabalho sendo fornecido para o volume de controle, o trabalho recebido pelo volume de controle, da mesma forma que o calor, né? São iguais às diferenças das taxas de transporte de energia pela massa escoando pelo volume de controle. Então, os termos que representam o transporte de energia pela massa
são energia interna, cinética e potencial. Tá? Então, essa é a interpretação da primeira lei da termodinâmica, uma conservação de energia. Se você carrega mais aqui para um processo, né, vocês vão ver que a primeira lei da termodinâmica para um sistema, e até para quem não viu ainda, né, quando vocês começam lá em termodinâmica vendo a primeira lei, vocês começam por essa relação aqui que é para um sistema, que é para uma massa fixa, tá? Que normalmente isso daqui é ilustrado por um sisteminha pistão-cilindro, tá? Que a gente tem lá um pistãozinho, né? Essa famosa demonstração, todo livro de termodinâmica tem isso, né? Você tem uma massazinha aqui em cima, aí tem uma chama aqui, uma vela, né? E aí o seu sistema é o gás. Ele está sempre ali, ó. Isso aqui é o sistema. Tá? Esse gás ali dentro do cilindro. À medida que você fornece calor, à medida que você fornece energia na forma de calor, uma certa força desloca esse pistão aqui que tem essa certa massa, tá? Então essa força associada a um deslocamento se relaciona ao trabalho, né? Certo? Ao trabalho que o gás está exercendo no pistão quando o gás recebe calor, certo? Então aqui você pode associar essa realização de trabalho a uma variação da energia potencial. Você pode elevar essa massa de um certo nível 1 para um certo nível 2 ali, tá? Certo? E aí, bom, então, enfim, né, só retornei ali só para a gente ilustrar isso, que na verdade essa expressão aqui, ela é uma expressão dado, né, ou usada quando a gente tem massa cruzando o volume de controle. Então a gente teve que fazer usando o teorema do transporte de Reynolds. Lá em termodinâmica ele não, normalmente os autores não se referem ao teorema do transporte de Reynolds, eles simplesmente demonstram, eles chegam nessa relação aqui sem demonstrar muita coisa, tá? Sem se referir muito ao teorema do transporte de Reynolds, e eles só falam, na verdade, que isso daqui são termos, né, envolvidos no transporte de energia pelo fluido escoando ali, tá? Mas vocês aqui em mecânica dos fluidos entenderam, né, viram como que se chega nessa relação, tá? Com base numa transformação de sistema e volume de controle que é dado pelo teorema do transporte de Reynolds. Certo? Bom, aí aqui um exemplo, né? Um exemplo bem típico lá da termodinâmica para enfatizar ou para consolidar esse conhecimento. Então é o seguinte, ó. O ar a 101 kPa, pressão atmosférica, né? 101 kPa é a pressão atmosférica, a 21 graus Celsius, então está ali na pressão atmosférica, uma temperatura ambiente, né? Ele entra no compressor com velocidade desprezível. Então o ar estava ali paradinho, ó, isso daqui é um compressor, ó. Esse é o esquema que é dado no exercício, esse é um exercício que eu tirei do Fox, aí eu peguei um compressor de verdade para ver mais ou menos como é que é, né? Então isso daqui é entrada, isso é um filtro. O compressor em si está aqui dentro. Você tem um pistão que fica subindo e descendo, e tem um sisteminha de palhetas ali, ó. Basicamente é isso daqui, um compressor. Você tem um pistão que fica ali dentro, subindo e descendo. Aí tem um sisteminha ali. Aqui, quando ele desce, essa palheta aqui se abre. E essa palheta aqui, ela fica assim, ó. Essa palheta tem a base dela aqui em cima e essa aqui embaixo. Quando o pistão desce, essa palheta aqui abre, ó, essa palheta aqui de baixo abre, e essa palheta aqui de cima, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui melhor. Aqui está a admissão. Deixa eu apagar aqui. Ver se eu consigo fazer isso aqui. Ó. É o seguinte. Então, na hora que o pistão desce aqui, ó, essa palheta daqui abre, ela fica presa aqui, e essa palheta daqui se fecha. Então, ele aspira o ar.
Na hora que o pistão sobe, essa daqui fecha e essa daqui abre. Aí ele começa a empurrar aqui para dentro. Esse é o tipo mais simples de compressor. Tem um monte. Tem compressor rotativo, tem, enfim. Tem compressor, enfim, tem uma série de tipos de compressores. Esse aqui é um motor elétrico, né? E aqui tem uma correia que está fazendo girar esse mecanismo e aqui dentro tem um dispositivo que converte o movimento rotativo em movimento alternativo. E aí o ar vai sendo empurrado para dentro desse, né? Aí aqui está a saída, o 2 está a saída, e o ar vai sendo empurrado para dentro desse reservatório. Enquanto o reservatório está vazio, você não comprime o ar, né? À medida que o reservatório vai sendo enchido, você está cada vez mais empurrando, igual quando você vai viajar, né? E aí você quer colocar um monte de roupa dentro da mala, né? Você, no começo a mala está vazia, e no final das contas você tem que empurrar muita coisa ali para fechar a mala. Então é mais ou menos o que acontece aqui. Ele vai empurrando, 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 chega uma hora que o ar está preenchido e ele vai colocando cada vez mais ar ali dentro. E aí aqui tem um medidorzinho de pressão para dizer a quanto de pressão está ali dentro. Né? Tem uma válvula de segurança aqui, enfim, tem uma série de dispositivos aí no compressor. Tá? Bom, mas para a gente aqui, a gente está analisando só o momento. Né? O que acontece quando o fluido ele é aspirado, então essa peça preta aqui é um filtro, né? Entre o momento que ele é aspirado até o momento que ele é comprimido. Acabou, a nossa análise termina aqui. Tá? A gente não está estudando o que está acontecendo no resto do processo. Daqui é um exemplozinho típico lá da termodinâmica. Tá? Bom, então o ar ele está lá na pressão atmosférica, temperatura ambiente, e é aspirado com velocidade desprezível, porque ele está paradinho ali, né? O ar está aqui quietinho, aí o compressor vai lá e puxa ele ali para dentro. E é descarregado, então aqui em 2, a 344 kPa, então esse compressor aqui, ele aumenta a pressão do ar para 344 kPa a 38 graus Celsius. Então sempre que a gente tem um processo de compressão, necessariamente a gente tem um aumento de temperatura. Isso daqui também, para quem for fazer termodinâmica, vai ver que existe necessariamente uma relação de variação de temperatura quando a gente tem um processo de compressão. Tá? Bom, então isso daqui para a gente é dado, né? Ele saiu a 344 kPa e 38 graus Celsius aqui em 2. Tá? Através de um tubo com 0,09 metros quadrados de área. Então esse tubinho aqui, que a gente está vendo, né? Esse tubinho preto, está dizendo que tem 0,09 metros quadrados de área. A vazão mássica é de 9 quilos por segundo, né? Por que eu sei que é vazão mássica? Porque é quilos por segundo, né? Se fosse vazão volumétrica, seria metros cúbicos por segundo. A potência que esse compressor precisa, ele está falando, ele está dando, é de 447 kWh. Ele quer saber a taxa de transferência de energia na forma de calor. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a primeira lei da termodinâmica, em regime permanente. Então, aqui faltou, né? Ele deveria ter dado aqui em regime permanente, ou no regime permanente, mas normalmente esses dispositivos operam em regime permanente. Normalmente isso é até desprezado, porque de forma geral um compressor, uma bomba, uma turbina, né, esses dispositivos são feitos para operar em regime permanente. Tá? Então a gente tem a primeira lei da termodinâmica que relaciona todas essas grandezas. Né? A vazão mássica com a energia interna, com a pressão e a massa específica, com energia potencial e energia cinética. Tá? Relacionando isso com calor e trabalho. É o que a primeira lei da termodinâmica diz. Né? As taxas de transferência de calor e trabalho só podem se dar, no caso aqui de um fluido escoando, né? Então tem o caso do sistema pistão-cilindro, né? Que aí a gente tem outras formas de variação da energia, que não pelo escoamento de massa, né? Mas aí eu estou falando do caso específico que a gente está estudando aqui, que é o que interessa em McFlu, na verdade, né? Em mecânica dos fluidos. Então essa variação se dá pelo transporte de energia que a massa está fazendo entre a entrada e a saída do volume de controle. Tá? Então, a gente está interessado em saber, no compressor, a taxa de transferência de calor, tendo o trabalho que ele necessita e sabendo aqui os termos de energia envolvidos no processo. Tá? Então, é isso que a gente quer saber aqui nesse exemplo. Bom, então as equações que governam esse problema são a conservação da massa, né?
e a conservação da energia. Tá? Então, conservação da energia, a gente acabou de descrever aqui, né? A primeira lei da termodinâmica, e a conservação da massa foi lá o primeiro caso de todos que a gente viu lá atrás no teorema do transporte Reynolds. Tá? Bom, então vamos às nossas hipóteses simplificadoras aqui, né? Que já até foram usadas, na verdade, né? Para permitir que a gente escreva a primeira lei da termodinâmica nessa forma de somatório aqui, ó, essas hipóteses já devem ter sido usadas. Tá? Certo? Então, regime permanente, propriedade uniforme na entrada e na saída. O ar se comporta como um gás ideal. Então, lembra, né, que para um gás ideal a relação entre pressão e volume é dado por RT, né? PV igual a RT, isso é para um gás ideal. Então, essa é uma hipótese que a gente usa. E, de forma geral, para o ar nessas condições, ela é válida. Né? De forma geral, a gente usa essa aproximação aqui de forma real até. Tá? Então, PV igual a RT. Tá? É a equação de estado de gás ideal, a gente está assumindo que o ar se comporta dessa forma. Não existe variação de altura aqui, ó, o Z1 igual a Z2. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Né? Que se eu tenho meu referencial aqui, ó, se eu colocar o Z vertical positivo para cima, não existe nenhuma variação de nível aqui, ó, entre a entrada e a saída. Tá? Certo? Então, Z1 igual a Z2, esse cara aqui vai embora. Tá? Velocidade na entrada desprezível. Opa, aqui é out, né? Então, na verdade, é no in. Aqui, ó. Então, ele está dizendo que a velocidade na entrada é desprezível, esse termo aqui vai embora, no in, né? Aqui, ó. Tá? Beleza? E aí, vamos ver como é que a gente avalia os outros termos. Então, enfim, aí o M ponto, tudo bem, isso daqui a gente até, pelas hipóteses, na verdade, a conservação da massa, né, para essas hipóteses, ela estava muito mais relacionada com essa relação aqui que já foi feita, né, ρV dA é o M ponto, e ela automaticamente já está feita aqui. Ó. Eu já botei aqui, uma vez que a gente assumiu que as propriedades são constantes na entrada e na saída. Tá? Então, M ponto. Bom, aí a equação da energia se simplifica para essa relação aqui. Ó. Taxa de transferência de energia na forma de calor, menos taxa de transferência de energia na forma de trabalho. É o somatório na saída, só que aqui só tem uma saída e uma entrada, né? Então esse somatório aqui pode até ir embora, né? A gente vai ver que esse somatório aqui vai embora. Do transporte, que a massa está transportando energia interna, pressão sobre massa específica e energia cinética, né? E na entrada, energia interna e pressão sobre massa específica. Só que aqui ele simplificou a vida aqui, ó. Ele juntou, como normalmente é feito em termodinâmica, né? Esses termos aqui no que se batiza como H, como entalpia, né? Então tá aqui, ó, entalpia na saída, M ponto, entalpia na entrada, tá? Mas a gente usa duas aproximações aqui, né? Que o P é ρRT, lembra da equação de estado de gás ideal, e o ΔH é CP ΔT. Isso é uma aproximação muito conveniente, que a gente não precisa ficar indo em tabelas termodinâmicas. A alternativa aqui é pegar o estado termodinâmico na entrada, essa pressão e essa temperatura, e entrar numa tabela termodinâmica para o ar e tirar a entalpia do ar na entrada. E fazer a mesma coisa na saída. Temperatura e pressão e pegar a entalpia na saída. Mas isso daqui, eu nem sei se o ar tem essas tabelas todas. Para a água a gente sabe que tem, né? Mas eu não sei se para o ar tem tantos dados assim, para tantas temperaturas. Então essa aproximação aqui, ó, ela é muito conveniente. A gente não precisa ficar entrando em tabelas termodinâmicas, tá? Então, o calor específico do ar é 1 joule por quilo Kelvin, o R do ar 287 joule por quilo Kelvin. Então a gente substitui aqui, ó, né? O H, o ΔH, né, entre a saída e a entrada, CP ΔT. Então esse termo aqui, ó, esse termo do H, né, virou um ΔH igual a CP ΔT, diferença de temperatura na saída e na entrada. Está aqui, T2 menos T1.
e a energia cinética na saída, que ele sai com uma certa velocidade, né? Na entrada, a gente assumiu que a velocidade era desprezível, e na saída, a gente assumiu que a velocidade não é desprezível. Tá? Só um minutinho. Bom, aí voltando aqui. Então, a gente tem energia cinética na saída, que a gente precisa quantificar. Tá? Bom, aí a velocidade, né? Quanto que é a velocidade? A vazão máxima, que é dado lá, 9 kg por segundo. Está aqui em cima. 9 kg por segundo, sobre a massa específica na saída e a área da saída. Então, a massa específica na saída é a pressão sobre RT, a gente aproxima para a equação de estado de gás ideal. E o R do ar, também tabelado, 287 Joule por quilo Kelvin. Bom, aí substituindo os valores, 3,85 kg por metro cúbico. E a velocidade, 25,9 metros por segundo. Tá? Beleza? São relações, enfim, tranquilas, né? Então, 25,9 metros por segundo. Aí a gente volta aqui na primeira lei da termodinâmica com a velocidade. A gente só parou, né? Isso foi um parênteses para a gente determinar a velocidade, certo? A gente já tinha aqui todos os termos de energia aqui, quase todos, né? Da primeira lei da termodinâmica. Então, tem o CP, T2 e T1, tem a vazão máxima, e tinha o termo de trabalho que foi dado, 447 kW, que esse compressor precisa. A gente precisava da velocidade na saída. Aí a gente fez um parênteses aqui, né, para determinar a velocidade na saída. E a gente só substitui lá. Ó. Então, Q ponto, 447. Cuidado aqui com a conversão de sinal. Ó. O compressor precisa de trabalho. Certo? Então, esse menos aqui, ó, ele vai virar um mais, porque é o trabalho fornecido para o volume de controle. Tá? Então, lembra da convenção, né? A gente falou isso daqui logo nos primeiros slides aqui, isso é lá da termodinâmica, né? Então, aqui, ó, trabalho positivo realizado pelo sistema e negativo para o sistema, tá? É o inverso, né? Calor positivo ao sistema e calor negativo pelo sistema, tá? Então, substituindo tudo ali, tomando esse cuidado, né? Certo? Então, aqui vira mais. Então, 447 mil, M ponto é 9, foi dado aqui em cima, né? 9 kg por segundo. Diferença de temperatura, CP é 1, né? Então, por isso que virou um 1 aqui. E V ao quadrado sobre 2. Então, menos 290,2 kWh. Então, esse compressor rejeita calor na taxa de 290,2 kilowatt, né? Joule por segundo. Kilojoule por segundo. Quilowatt-hora nada. Watt, né? Joule por segundo, tá? Então, ele recebe 447 mil watts, rejeita parte dessa energia, ou seja, 297.200 watts, ele está rejeitando na forma de calor, e isso está relacionado com a energia que o fluido transporta, né? Por essa relação aqui pela primeira lei da termodinâmica, tá? Beleza? Alguma pergunta aí, Catiele? Vamos dar uma paradinha agora. Só você que está aí. Você tem alguma... Não, professor, deu para entender. O Vitor retornou também. Ah, tá. Ah, beleza. Agora que eu estou vendo o Vitor. Beleza. Foi mal. Tá bom então, gente. Então vamos dar uma paradinha aí. Alguma pergunta aí, Vitor? Não, professor. A luz caiu aqui, ficou um tempo. Aí depois eu assisto de novo para ver. Não, tranquilo, que é isso, sem problema. Então tá bom. Vamos dar uma paradinha aí que